Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas para nossa live de hoje. Bem-vinda, Aline, bom dia. Bora lá que hoje vai ser maravilhosa, vai ser apoteótica, vai ser incrível, vai ser fodástica a nossa live de hoje, né? Bora lá, porque o que a gente vai fazer? Olha que interessante. Hoje a gente vai usar a nossa placa, né? Placa aqui que ela faz parte do tratamento, né? De mentoria, tá? Do tratamento energético do dinheiro, tá bom? E o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma analisada aqui, isso mesmo, a gente vai identificar aí o que tá travando o seu financeiro em relação ao seu pai, né? Então fique até o final, porque é isso que a gente vai fazer hoje aqui, tá? A gente vai identificar, a gente vai fazer um mapeamento em relação a sua vida financeira, ou seja, você quer ter mais dinheiro, você quer ter mais clientes, você quer ter mais tempo para você, mas você quer, né, faturar mais, você quer ter sucesso nos seus negócios, você quer ter leveza, alegria com o dinheiro. Para isso, uau, a gente precisa identificar o que está travando, o que pode estar melhorando, né? Não é só sobre estratégia para você fazer vendas, né? Porque você é o seu negócio. Quando eu falo você é o seu negócio, é tomar consciência, você se empoderar daquilo que você pode fazer, daquilo que você não pode. Né? Aquela coisa, tem coisas que você pode controlar, tem coisas que não. Né? E o que está travando? O que está impedindo você de ter clareza, de ter essa alegria? Né? Como que está a sua alma em relação ao dinheiro? Olha que incrível, né? É isso que essas placas fazem. Então fica até o final. Eu vou convidar o pessoal aqui, tá? Vocês vão chamando aí, sejam todos muito bem-vindos. Aline, ok. Beleza, então vamos que vamos. Deixa eu só chamar o pessoal aqui pra live. Tô um pouquinho distante aqui, né? Porque eu deixei a mesa um pouco distante aliás, a mesa está distante, né, da câmera, para que vocês possam olhar mesmo, tá? O mapeamento que a gente vai fazer, vai ser bem legal. Então, vamos embora. Lembrando que esse mapeamento a gente não faz em grupo, a gente faz individual. Então, eu vou escolher uma pessoa para que eu possa estar fazendo. Bora lá. Uau, é isso aí. Convidando o pessoal aqui para nossa live. E é isso, sejam todas muito bem-vindas. Patrícia, bem-vinda. Vai convidando o pessoal aí. Carla, seja muito bem-vinda. Vamos lá, que hoje a gente vai entrar nesse movimento aí de destravar seu financeiro, ou seja, tá bom, vai ficar melhor ainda, né? Se de repente, por algum momento, né, você tá vivendo, né, se encontra num espaço de Gislaine, realmente, eu tô faturando, tô feliz, né, em relação a tudo que eu já venho conquistando, mas eu gostaria de mais, né? Então é sobre isso. Aqui é pra gente olhar o que tá por trás, né? O que tá ligado aí a essa energia do dinheiro. Bom dia, Carla, seja muito bem-vinda, viu? Então vamos lá, vamos entrar nesse movimento. Antes da gente fazer o rastreio de uma forma, né, individual, porque é isso que a gente faz, a gente vai trazer um pouquinho de consciência e clareza aqui, tá? A gente já vai direto ao ponto, porque eu sei que vocês não têm tempo a perder. Ah, e sabe aquela coisa? Quem tem dor tem pressa, né? Bora lá, deixa eu trazer um pouquinho mais perto aqui, pra mim poder... Eu sei que eu deixo um pouco longe pra vocês poderem ver, mas fica difícil pra me enxergar. Mesmo com óculos, como pode melhorar? Pra me enxergar aí o que vocês estão falando. Uau, né? Estão escrevendo. Mas bora lá. Olha só que interessante, né? Vamos trazer um pouquinho aqui de consciência, né? Em relação ao pai, né? O que tem a ver o pai? Eu gostaria que vocês trouxessem consciência e clareza agora nesse momento em relação à energia do dinheiro. Traga, né, a energia do seu negócio, traga a sua vida financeira, porque o que eu faço é tratar a sua saúde financeira. Olha que incrível, né? Você quer ter felicidade, alegria com o dinheiro? A gente precisa tratar a sua vida financeira, né? Então, para quem tá chegando agora, para quem não me conhece, seja muito bem-vinda, né? Eu me chamo Gislaine Bronchetti.
Eu sou terapeuta, mentora financeira e energética, né? Eu tô aqui para trazer empoderamento para você, porque você possa empoderar, acessar da sua potência, da sua força para mudar a sua vida financeira, ter sucesso nos seus negócios, né? E é claro que é um olhar a partir do seu poder pessoal, né? Então, se empoderar é assumir o seu lugar de força para mudar qualquer coisa, é ter clareza do que você realmente gosta, sabe? É ter clareza realmente do que você não quer para sua vida, sabe? É ter coragem de dizer não, sabe? É ter ousadia para arriscar a fazer aquilo que precisa ser feito. É sair da procrastinação. Eu tô aqui para empoderar você a fazer isso, a fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, mas você não faz. Sabe aquela coisa? Eu sei o que precisa ser feito, mas eu não consigo me comprometer. Então eu tô aqui para te empoderar, a não desistir, a continuar, a enxergar novos caminhos com mais leveza, com mais alegria, para você ter sucesso aí, né? Uau, na sua vida profissional. Então bora lá. E o que tem a ver essa questão com o pai? O que você precisa entender é que o pai, o dinheiro, ele tem essa energia masculina, essa energia de poder. Olha que interessante, né? Então quando a gente fala de dinheiro, muitas vezes, olha que incrível, né? A gente viveu em um ambiente, ou às vezes a gente vive com pessoas que julgam muito o dinheiro. E quando você convive com essas pessoas, geralmente são pessoas do nosso ambiente familiar, são pessoas muito próximas, né? São pessoas que a gente ama, a gente gosta, e aí muitas vezes a gente não prospera porque a gente não quer desagradar quem a gente ama. Olha que interessante, né? Então você abre mão dos seus sonhos, você deixa de viver aquilo que você gostaria, de realmente entrar nesse espaço de realização, porque você prefere agradar aquele que não apoia, né, esse tipo de comportamento em relação ao dinheiro, né? De querer mais, de querer prosperar. É aquele que não tem esse pensamento, vamos dizer assim. É claro que isso acontece de forma inconsciente, né? Porque de uma visão geral, todo mundo quer dinheiro, né? Mas as pessoas que querem dinheiro, elas julgam, né? Muitas pessoas ali no nosso ambiente, elas julgam, elas querem mais dinheiro, elas sabem que o dinheiro é importante, mas elas julgam as pessoas que buscam por mais dinheiro, porque ela acha que é egoísmo, porque ela acha de repente que ela quer se aparecer, ela quer se mostrar, ela quer ser melhor que os outros. Então, de alguma forma acaba travando a nossa prosperidade. O que tem o que o pai de Gislaine tem a ver com isso? Tudo isso que eu já tô dizendo. Como que era o seu pai ou como que ele é, né? Eu posso falar como era porque meu pai é falecido, né? Já faz quase 7 anos aí que ele faleceu. Então, no caso, meu pai, qual que era a visão do meu pai? Quando eu olho pro meu pai em relação ao dinheiro, em relação à vida profissional, financeira, né? Era aquele movimento de que trabalhava, né? Incansavelmente, mas só para comer. Sabe aquela luta constante para ter dinheiro para pagar as contas, né? Ele queria mais, ele desejava mais. Só que na visão dele, a mentalidade dele, ter muito dinheiro era perigoso, porque poderia ser assaltado, ser roubado. Ter muito dinheiro era uma pessoa egoísta, uma pessoa, sabe, na visão dele, eu lembro até hoje, quando ele falava assim, ai, fulano lá, ó, ei, fulano lá, mas tá metido, sabe? Vai lá, comprou um carro novo. Né? Era a visão dele. Então, o quanto que ele queria, mas ele também tinha essa visão. Inconsciente, claro, né? Era a programação que ele tinha. Mas aí eu convivendo com tudo isso, o quanto que quando eu cheguei no meu momento de prosperar, de fluir, de desejar algo a mais, sabe? De desejar um carro diferente, de querer ter mais dinheiro para viajar, comprar coisas diferentes, viver, uau, diferente de todos ali ao meu redor. É claro que é como se fosse um gatilho, né? Dispara emocionalmente esse espaço de que não é legal, sabe? Porque vai receber julgamento. Porque a gente acredita fielmente nos nossos pais, de forma inconsciente. A nossa alma olha para esses comportamentos, mesmo que você não lembre. Gislaine, mas eu não convivi com meu pai, eu não conheci o meu pai, não sei nem quem é meu pai. Olha que interessante, muitas questões a gente é moldada a partir do comportamento, da vivência, do que a gente convive, né, nesse movimento. Mas muitas coisas a gente também traz, a gente herda, assim como você trouxe os traços genéticos, a gente herda também os pontos de vista fixos dos nossos pais, as programações dos nossos pais, né? Porque ele vem daquela cultura, ele vem daquela programação limitante. Olha que interessante. Meu pai diz, só fica rico quem rouba. Exatamente. E era uma visão também do meu pai, no sentido assim, nossa, fulano lá, né, nossa, cresceu, né, que ele falava, nossa, ficou rico de uma hora para outra, o que será que tá fazendo, né?
Então, era uma visão, um julgamento, né? Do que será que tá fazendo? Alguma coisa de errado tá fazendo. Você percebe que, então, no caso, ter mais dinheiro é porque tá fazendo, ou tá tendo mais dinheiro é porque tá fazendo coisa errada. Olha só que interessante. Prosperar, ter mais dinheiro é coisa errada. Olha que incrível. Bom dia, Helena. Bom dia, Cláudia. Sejam todos muito bem-vindos. Então, aqui hoje a gente vai tomar consciência do que está acontecendo, que você está trazendo do seu pai e qual foi a sua relação com o seu pai que está travando o seu financeiro hoje. Essa live é exclusiva para quem quer ter mais dinheiro, para quem quer realizar seus sonhos, para quem quer ter mais cliente, tá? É para pessoas que desejam de repente trocar os móveis da casa, porque ela quer mais dinheiro, ela quer comprar uma chácara, uma casa, ela quer fazer uma viagem diferente, uma nova viagem, ela quer comprar mais coisas, né? Ela quer ter mais conforto, enfim, quer trocar de carro, ela tem sonhos, ela quer estudar, ela quer fazer, enfim, tem muitas coisas que ela gostaria de realizar e ela, na visão dela, ela quer mais dinheiro para isso, né? Então essa live é para você. Então vamos entender um pouquinho aqui em relação ao pai, né? Então traga agora nesse momento, né? Porque eu gostaria muito que você conectasse com seu pai, trouxesse a energia do seu dinheiro, da sua vida financeira, porque para que eu possa ser a contribuição nessa live para você, para que eu possa trazer diante das minhas palavras consciência para você mudar a sua realidade, para que você saia dessa live com mais clareza, sabe, mais empoderada, mais feliz, sentindo mais leve, sentindo mais com esperança, sabe, entrando naquele espaço de uau, é isso, é sobre isso. Eu quero isso. Nossa, você, Gislaine, trouxe de volta a esperança de voltar a sonhar, de continuar, de não desistir. Porque nós enfrentamos muitas coisas desafiadoras e às vezes só quem sabe, que passa, aliás, que sabe, né? Então, a outra pessoa acha que é frescura muitas vezes o que a gente enfrenta em relação ao dinheiro, né? Então, eu tô aqui para dizer para você que tem sim um caminho mais fácil, mais leve para você realizar seus sonhos, mas você precisa identificar, entender o que está por trás, o que está travando. E hoje a gente vai falar sobre essa questão do pai. Por exemplo, rejeição ao pai. Quem aqui, de repente, olha para o comportamento do pai e não aprova? Eu não estou dizendo que você tem que aprovar, mas é para você tomar consciência nesse momento. Ou seja, você não concorda. Você julga o comportamento do seu pai. De repente, ele fala demais. Ai, não gosto. Ai, meu pai... Gislaine, meu pai, ele é muito porco. Uau. Ele é muito porco. Ai, Gislaine, ele é muito nojento. Uau. Gislaine, meu pai é sem noção. Ele fala cada coisa, ofende as pessoas, né? Ou ele ofendia as pessoas. Traga essa energia agora, né, do seu pai. Quais eram os comportamentos dele, ou quais são os comportamentos dele que você não concorda muito? Né? E que gera sim uma energia dentro de você de raiva, de vergonha, sabe? Porque se você tem um julgamento em relação ao seu pai, o dinheiro afasta de você. Uau! E aí você vai dizer pra mim, então quer dizer que eu tenho que concordar com o comportamento dele, que eu não acho correto? Não, eu não tô dizendo que você tem que concordar. Eu não tô dizendo que você tem que aprovar. Eu tô dizendo que você tem que respeitar, entender e tomar consciência que é o comportamento que pertence a ele, diante da visão dele. E quando você entende isso, você toma isso para si, você solta isso. E aí você consegue seguir, você se abre para a energia do dinheiro. Porque se você tem essa rejeição em relação ao seu pai, você nega, você tem vergonha dele, isso te incomoda, é algo que você gostaria que ele mudasse, sabe? É aquela energia que você queria que ele mudasse definitivamente. O que acontece? O dinheiro vem de pessoas nesse sentido. O dinheiro vem de pessoas que julgam o seu trabalho, né? Ou você começa a se relacionar com pessoas que não valorizam de fato o seu trabalho, não respeitam você, percebe? Então você começa a perceber, nossa, faz sentido, eu estava atraindo uns clientes ou pessoas ao meu redor que não estavam me respeitando. Uau, é sobre você, né? Você é a energia do seu negócio, é a energia do dinheiro, né? Uau. Tá fazendo sentido? Meu pai era alcoólatra, ou ele bebe, eu não aprovo isso. Uau. Então, o quanto que você tendo esse comportamento em relação ao seu pai, você precisa urgentemente limpar isso. Então, a nossa mentoria, ela faz isso. Ela identifica o que tá ali impedindo você de ter essa alegria, esse fluxo, essa abundância com o dinheiro, né? Mas liberando essas questões. Porque isso tá amarrando você. Você tem consciência já que você não pode ter esse comportamento. Mas você não consegue mudar. Uau. Você não consegue mudar. Então a gente precisa limpar isso. Medo de ser como o pai. Então de repente você tem muito medo de ser como ele.
Uau! Então toda vez que você entra nesse espaço de medo de ser como ele, você nega uma parte de você. Porque você é 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Então se você nega, se você, sabe, se você tem medo de ser como ele, e às vezes a gente nem entra nesse espaço de medo de ser como ele, né? A gente nem tem consciência disso, porque a gente já afirma, eu não vou ser como ele, não vou fazer o que ele faz, porque eu não concordo. Mas quanto menos espera, tá fazendo. Mas quanto menos percebe, o seu filho tá fazendo, o seu marido tá fazendo, o seu namorado tá fazendo. Quanto menos espera, pessoas com quem você convive, que você mais ama, tá tendo o mesmo comportamento do seu pai. Uau, olha que interessante. Então a gente precisa liberar isso, porque isso é uma negação, sabe, da nossa parte. E quando a gente nega uma parte de nós, o dinheiro não vem, porque a gente está negando. Olha que interessante, né? Tudo isso. Falta de reconhecimento da figura paterna. Então é esse reconhecimento, reconhecer que aquela pessoa, aquele homem, olha só que interessante, ele é importante para nós. Ele é importante porque ele nos deu a vida. Quando eu tomo posse disso, quando eu sou grata pela vida que ele me deu, quando eu reconheço isso, eu me empodero de mim, eu tomo força, eu tomo o poder de mudar a minha realidade. E é com isso que eu me abro para as possibilidades de mudar o meu financeiro. É com isso que eu me abro, uau, para mais clientes, novas parcerias, sabe? Uau, novas oportunidades, o dinheiro começa a chegar com mais facilidade, com mais leveza. É sobre isso. Uau. Mágoa profunda do pai, se você tem mágoa profunda do pai, também tem que ser liberado. Competição com o pai, né? Uau, quem quer aqui? Eu acho que eu vou fazer aqui uma análise, aqui um diagnóstico para alguém que está aqui na live. Quem quer fazer aqui uma análise diagnóstica? Não precisa abrir a câmera não, tá? Eu vou chamar uma pessoa que estiver disposta a receber para a gente identificar o que tem aí em relação ao seu pai que está travando. Coloca eu ou digita seu nome, quem escolhe aqui, que aí eu vou me conectar com você e vou fazer aqui esse mapeamento em relação ao seu pai para a gente descobrir o que está travando aí o seu financeiro, né? Que é esse relacionamento aí com o seu pai. Coloca seu nome, porque aí eu identifico com o seu nome. E eu vou sentir aqui quem que eu vou escolher, tá? Vou deixar fluir a energia. Coloca seu nome, escreve, né, na realidade, o seu nome. Rosemary. É Rosemary ou Rosemary? Mas enfim, Rosemary. Me conecto com você, Rosemary. Enfim, bora lá. Se conecta então com a energia do seu pai, vai se conectando aí. Mesmo que você não tenha conhecido seu pai, se conecta com essa energia masculina, né? E eu ancoro você nesse momento, Rose, aqui na mesa, né, nessa placa de tratamento energético da energia do dinheiro, né, para que a gente possa acessar quais são as relações que você carrega aí em relação ao seu pai que está travando o seu financeiro. Eu ancoro nesse momento a energia primordial divina também aqui na placa, para trazer consciência, clareza para você, que eu possa ser um canal de contribuição, né, para você, para sua vida financeira, para que a partir dessa sessão, dessa live, né, você possa se empoderar, você possa mudar, né, a sua vida, possa fazer as pazes com o dinheiro e ter ainda mais prosperidade financeira. Uau! Para fazer aí a realização dos seus sonhos, a realização dos sonhos de quem você ama. Uau! Porque você pode ajudar também mais pessoas, de repente financeiramente, né? Então inspira profundamente. Então vamos ver a relação com o dinheiro aqui da Rose. Qual é a questão que está impactando? Uau! Exclusão do pai no sistema familiar, tá, Rose? Então aqui mostra que de repente o seu pai, vê se faz sentido, de repente talvez você não saiba disso, né? Talvez é uma coisa que ele sente e você tá trazendo isso. Então, ou seja, ele se sente excluído, parece que as pessoas não entendem ele dentro do sistema familiar, ele recebe julgamento, né? Então, ele se sente excluído, parece que as pessoas não notam, não dão valor nele. E se ele carrega, né, se ele viveu isso, ou ele carrega isso, tá no seu campo, porque é isso que tá mostrando. Então, é isso que tá trazendo. Então, muitas vezes, você atrai pessoas que não estão te valorizando. Isso no relacionamento, isso no financeiro, sabe?
Então veja se faz sentido, tem que liberar isso, tá? Aqui lembrando que a gente tá hoje aqui fazendo só uma análise, tá, Rose? Aqui, esse mapeamento que a gente tá fazendo, a gente só vai fazer uma identificação. Se você escolher, de repente, olhar para, né, a sua vida financeira, fazer um mapeamento bem profundo, eu trazer consciência, clareza do que você tem que fazer, quais são as áreas que estão impactando mesmo, qual é o passo a passo que você tem que fazer, depois você me chama, tá? Você me chama no privado pra gente marcar uma sessão de mapeamento pra você, tá? Mas aqui já vai trazer clareza, bora lá. Qual é o próximo ponto que você precisa liberar aí que tá travando? Falta de direção e estrutura na vida. Olha só que interessante. Então, em algum momento da sua vida, vê se faz sentido, Rose, em algum momento da sua vida, você não se sentiu apoiada, sabe? Às vezes é na infância, às vezes é na adolescência, às vezes é na vida adulta, às vezes é algum movimento da sua vida que você precisava de um apoio, mas você se sentiu sozinha, você não sentiu aquele direcionamento, você não sentiu aquela autoconfiança que você buscava de repente do pai, né? De repente você tinha projeto, você tinha ideias, sonhos e você gostaria que ele te apoiasse, que ele te direcionasse, que ele vibrasse com você. Faz sentido? E você não teve isso, você não teve aquela estrutura, sabe? Que aquela força que vem e fala, uau, eu tô fazendo a coisa certa, eu tô escolhendo aquilo que realmente faz sentido, né? Pra mim, porque eu tô tendo apoio, é aquela confiança. Olha que interessante, muitas vezes, né, a gente, diante das nossas escolhas, a gente não sente confiança, porque lá atrás a gente não teve esse apoio do pai, né? Porque o que o pai representa dentro do nosso sistema? Ele é a força. Então, muitas vezes, quando falta, você tem muita indecisão, muita insegurança, isso é pra todo mundo, tá? A gente tá fazendo da Rose aqui, mas já tá trazendo consciência pras pessoas. Então, o que acontece? Muitas vezes, você sente aquela vontade, né, de ter um apoio, né? Mas você não tem. E aí, a partir disso, você passa a não arriscar mais na sua vida, você tem medos, porque lá atrás, na hora que você precisou, né, você não teve esse apoio, essa força, essa estrutura, esse direcionamento, vai por aqui, vai por ali, é como se faz por conta própria. De repente a gente passa a vida inteira, né, entrando naquele movimento de, nossa, eu fiz tudo sozinha, eu tive que descobrir, eu tive que aprender, eu não tive apoio, eu não tive direcionamento. Faz sentido? Uau, né? Bora lá. Vê se faz sentido aí. Qual é a próxima? Olha só, dificuldade em manter dinheiro, tá? Você tá vivendo esse espaço hoje? Ou de repente o seu pai viveu, né? Dificuldade em manter dinheiro. Então, o quanto que de repente o nosso pai, ele passou, né, a viver esse espaço. Olha só, às vezes está fazendo sentido para mais pessoas. Eu tô fazendo um mapeamento da Rose, mas quando a gente entra numa live publicamente, eu sempre peço a Deus, né, a minha espiritualidade, que me conduza, que me use, para que eu possa contribuir com a pessoa que se permite e também todas as outras pessoas que se permitem também, que traga uma pessoa que vai ser contribuição para todas nós, né? Ah lá, tá fazendo sentido, né, Rose? Então, o quanto que de repente, né, o seu pai, ele viveu uma vida, né, financeiramente, ou vive, enfim, de que ele tem dificuldade em manter o dinheiro, né? E aí o quanto você tá trazendo esse padrão de repetição e tá reverberando na sua vida. Aí você olha pra sua vida financeira e fala, nossa, é isso, faz sentido. O dinheiro, ele não tem ali, ele não consigo manter, ele vem, parece que nunca é o suficiente, sempre falta alguma coisa, eu sempre tô correndo atrás do dinheiro porque eu preciso, né? Porque muitas coisas a gente precisa. Mas o quanto que isso entra num espaço até de sentimento de cansaço, né, extremo, profundo, mas também entra num espaço de tristeza. Parece que o que a gente faz não tem valor, né? E aí a gente se sente invalidada, desempoderada ao mesmo tempo e muitas vezes cansada, né? Só que nós somos pessoas que a gente não desiste. A gente entra naquele espaço que a gente fala assim, não, eu não vou desistir, né? Mas o quanto que o seu pai, muitas vezes, entrou nesse espaço de desempoderamento. Ele perdeu a força em relação aos sonhos que ele teve, né? Olha só, o que ele tinha, o que ele tem ainda, né? Às vezes ele pensa assim, já trabalhei tanto e vou deixar para os meus filhos agora. Mas o quanto que essa interrupção do sonho dele também trava a vida dos filhos. Porque aí o que acontece? O filho passa a não olhar para os sonhos deles, né? Enfim. Por quê? Porque lá na alma, poxa vida, meu pai não viveu o que ele sonhava, né? Meu pai não realizou, então por amor a ele eu também não vou realizar, porque não é justo eu ser feliz e ele não foi. É inconsciente e é por isso que você muitas vezes não realiza os seus sonhos.
Você não vive a vida que você gostaria porque o seu pai não viveu e você nem sabe. Por isso que é importante esse tratamento, a gente liberar essas questões. E por isso que muitas vezes quando a gente libera tudo isso, a gente ressignifica, a gente, né, trata a nossa vida financeira, abre muitos espaços, porque a gente vai desconectando das dores, sofrimentos ocultos que estamos carregando. Olha que loucura. Faz sentido, Rose? Exatamente. Isso aí, vamos lá. Qual é a próxima que está impactando na vida financeira da Rose? Pai como figura agressiva ou abusiva, tá? Aqui mostra, vê se faz sentido. De repente você viveu aí com seu pai questões que não foram tão amorosas, não foram tão carinhoso, não foi tão carinhoso como você gostaria, né? É aquele espaço assim de compreensão, né? Sabe aquela coisa assim que é um espaço, Gislaine, que eu queria ter sido ouvida, não parou para me ouvir, não parou para dar atenção ao que eu tava sentindo. Sabe aquela coisa, não importava o que realmente eu estava sentindo, vê se faz sentido. Aqui na live a gente não vai entrar em algo mais profundo, né? Porque pertence, né, à sua também privacidade de muitas coisas aqui, né? Eu gosto de trazer de uma forma geral para trazer consciência, mas vê se também foi aquele pai agressivo, às vezes agia por impulso, falava, né? Quando a gente fala, né, dessa questão de agressividade, às vezes não é fisicamente de espancar, talvez sim, faz sentido, né? Mas talvez agir por impulso, sabe? Aquela coisa, o meu pai era, né? Falava o que vinha na cabeça. Doía a quem doesse, mas depois com certeza ele se arrependia, porque depois ele vinha meio que agradando, né? Mas assim, ele ofendia verbalmente, né? Sabe aquela famosa frase, viu? Eu preferia levar um tapa na cara do que ouvir o que eu ouvi, né? Então, vê se faz sentido, vê se você passou por isso na sua infância, na sua adolescência, até mesmo na sua vida adulta, né? De ouvir coisas que vinham do seu pai que você não gostaria de ter ouvido, que foi agressivo de alguma forma. E isso, uau, tá travando a energia do dinheiro, o fluxo do dinheiro, né? Porque a energia do dinheiro é a energia do poder, é a energia do masculino. Tem que limpar isso. Uau! Olha só que interessante. Desculpa. Tá limpando aí, tá? Porque meu corpo responde, tá? As questões emocionais de vocês. Então, o quanto que você teve que se calar, Rose? Faz sentido? Muitas coisas você não foi ouvida e você teve que engolir o choro, engolir os sonhos, né? É como se você tivesse... Então, tá aqui, tá entalado, tá trancado, né? Muita coisa que só você sabe, só você passou. Uau! E ninguém entende, ninguém te apoiou, ninguém te apoia, ninguém te compreende. E aí, o quanto que você se fechou, né, em relação a isso. Bora lá liberar isso, hein? Culpa por não superar o pai financeiramente, tá? Então, aqui nessa energia, por exemplo, vem o quanto às vezes a gente também nega o pai em relação ao comportamento que ele tem, ou a gente não aprova o que ele tem em relação ao financeiro dele. A forma que ele lida com o dinheiro, de repente, às vezes, né, a gente vive com um pai que, ou viveu, né, com um pai que ele não soube administrar o dinheiro. Uau, né? Bora lá, estão me ouvindo, né? O quanto que, de repente, você... muitas pessoas aqui também... O pai, ele teve... Às vezes, assim, ele não soube lidar com dinheiro, não pensou na família, pensou só nele. Uau, né? Sabe aquela coisa? Ai, não teve juízo. Ai, não tá nem aí com a gente, né? Então, a gente percebeu ao longo da nossa vida, Gislaine, hoje eu percebo que ele não tá nem aí. E aí ele faz o que ele acha que faz sentido pra ele, mas não agrega em nada, né? Às vezes fica devendo pras pessoas, vocês passaram vergonha em relação a isso. Então, o quanto que isso tá no seu campo, né? Vibracional ali, energético. Precisa liberar isso, tá? Vê se faz sentido. Se não fez sentido, devolve que é meu. Eu sempre falo isso. Falta de reconhecimento da figura paterna. Olha só, aqui você precisa trabalhar essa questão em relação ao seu pai de falta de reconhecimento da figura paterna. O que é essa falta de reconhecimento? A gente só tem prosperidade financeira quando a gente reconhece que o pai que a gente tem é o pai certo para nós. Uau! Pai, você é o pai certo para mim, sabe? É entrar nesse espaço, lembrando, a gente não precisa concordar, porque cada um tem uma história, cada um passou algo que só quem passou em relação ao pai sabe. Nem todo mundo teve uma infância feliz, né? Um pai incrível, maravilhoso, mas para todo mundo é a mesma lei. Eu preciso olhar para ele e entender, sentir e perceber dentro de mim que ele é o pai certo para mim.
porque ele me deu a vida e eu posso fazer dela o que eu quiser. Com isso eu me desconecto de tudo que ele tem que eu não aprovo. Percebe? Eu me desconecto do comportamento que eu jamais teria, que eu não gosto, eu não aprovo isso. Percebe? Só que você precisa desconectar disso. Isso é reconhecer que ele é o pai certo para você, que essa energia faz com que você se empodere do seu lugar, você tome força para lidar com o dinheiro, sabe, se empoderar, né, da sua própria vida, para você fazer o seu negócio avançar, né, o dinheiro fluir, enfim. Então precisa liberar isso. Para que a gente possa entrar nesse espaço, você precisa trabalhar essas questões aí. Uau, tem muita coisa aqui, viu, Rose? Bora lá. Rejeição ao pai. Enquanto, né, o quanto que a gente às vezes rejeita o nosso pai. E é aquilo que eu falei no início da live, né? Muitas vezes a gente rejeita porque eles têm comportamento que a gente não aprova muito. Então, o pai às vezes ele tem aquele comportamento que a gente não gosta. O meu, por exemplo, bebia. Né? Ele não era alcoólatra, mas ele bebia todo final de semana, ou quando ele não trabalhava, ele bebia. E aí ele bebia, assim, sabe? Ele bebia sem limite. E ele ficava assim divertido, porém, ele sempre foi muito divertido, porém, às vezes ele ficava meio agressivo, e ele ficava meio ignorante, ele humilhava as pessoas, né? Principalmente a gente, né? Eu, minha mãe. Então, assim, era um comportamento. Então, eu rejeitei muito tempo o comportamento dele, tá? Em relação à bebida. Então, aqui, traga pra sua vida e pra sua realidade, Rose, em que sentido você rejeitava o seu pai? Ah, não, mas eu já superei isso, né? Muitas pessoas vêm falar, hoje eu já entendi. Só que quando aparece na mesa, são questões que a gente vem trazendo. Às vezes, o quanto essa rejeição também pertence ao seu pai. O quanto que às vezes você já superou em relação ao seu pai, mas o quanto que ele se sente, né? Ele traz essa rejeição em relação ao pai dele, né? Então, o quanto que essa rejeição vem repetindo, o quanto ele se sente excluído, o quanto ele se sente julgado dentro do sistema familiar. Então, o quanto ele não tem também força para mudar a realidade dele, e aí o quanto você vem trazendo essa falta de força em relação ao pai, percebe? Que é essa energia masculina. Uau! Tá fazendo sentido? Ó, pai controlador e autoritário, tá? Vê se faz sentido, se você viveu isso aí na sua infância, na sua adolescência. Aqui me vem uma energia de que o quanto, Rose, que seu pai era controlador, queria saber tudo que você estava fazendo, tudo que você ia fazer, ou ainda, não sei se ele ainda é vivo, né? Vê se faz sentido, o quanto que ele queria dizer pra você o que é melhor pra você, né? O quanto que ele sempre dava opinião. Vê se você passou algum momento dessa vida, né? Talvez ele não é assim o tempo todo, às vezes são momentos na vida que ele teve esse comportamento e que isso, né, agravou a sua vida aí, ou seja, impactou. Era tranquilo, porém, não, pelo contrário, ele era tranquilo, tá? Então, essa energia controladora, tá? Que tá aqui, pai controlador e autoritário. Se ele era tranquilo, né? Veja se faz sentido. De repente, talvez, isso que apontou aqui no seu campo é o que ele vem trazendo. Talvez como era o pai dele. Será que o pai dele era aquela pessoa que controlava, né? Talvez ele vem dessa energia. Essa energia que tá no seu campo, às vezes você vem trazendo, né? Então, traga aqui pra mim, como era o pai dele? O pai dele era autoritário, bravo, era aquela pessoa que não queria papo, vê se faz sentido. Era aquela pessoa que o que falou tá certo, era ele que sempre tinha razão, vê se faz sentido, né? Então, de repente ele viveu isso, né? Talvez ele presenciou isso, então ele traz isso também de alguma forma, né, inconsciente, porque aqui nessa placa a gente identifica só se for a mãe dele, com certeza, né? Talvez seja a mãe, seja o pai, enfim, foi o que ele viveu, né? Ali em relação a isso. Mas assim, a gente não se prende muito a comportamentos. Eu tenho que entender aqui, deixa eu ver. Não, se mostrou é porque tá no seu campo e precisa ser liberado, tá? Bora lá, precisa ser liberado essas questões aí. Uau! Medo de ser... Porque assim, quando a gente fala... Às vezes a gente não consegue enxergar, tá, gente? É muito interessante isso. Às vezes a gente faz esse mapeamento e pra nossa vida, não faz sentido. Mas por que depois que a gente faz a sessão e a gente limpa, a gente libera todas essas questões, a vida muda? É porque em algum nível estava dentro de nós, no nosso subconsciente,
tá? Então, o que que essa placa faz? Ela busca cenas de traumas, né, registros que estão lá que a gente nem lembra mais, né? Estão impactando a nossa vida financeira. Então, são pequenas cenas, filmes da nossa vida que está registrado, mas de um lado negativo, que está bloqueando a nossa felicidade, a nossa prosperidade, a nossa alegria, né, em relação ao dinheiro, ao financeiro, tá? Então, o quanto que, né, tá tendo aí essas questões. Medo de ser como pai, tá? Vê se faz sentido aí também. Medo de ser como pai. Apareceu aqui também. Então, em algum momento da sua vida, você teve medo de ser como ele, né? Aqui, ó, pai falido ou sem estrutura financeira. Aqui é incrível, amo as placas, é isso aí. Ó, pai falido ou sem estrutura financeira. Também entra a mesma questão. De repente, a visão que você teve desde a infância em relação ao seu pai, ou que ele viveu lá, a estrutura financeira que você tá trazendo aí, tá? Bem-vindo, Vanderlei, seja muito bem-vindo. Todos que vão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Então, precisa ser trabalhado isso. Tem mais alguma coisa? Não. Olha que interessante. Então, aqui, para todos nós, né? Fez mais sentido para alguém também? Rose, fez sentido? O que mais fez sentido para você? Conta aqui para mim. Sim, faliu. Olha só que interessante. Então, quando a gente... Olha só que interessante, né? Quando tem do meu pai também, tá? Meu pai, ele montou muitos negócios. Ele sempre quis ter o seu próprio negócio. Mas todos os negócios que ele montou na época, ele sempre faliu. Na realidade... O que aconteceu com meu pai? Antes de falir, porque é o que já aconteceu comigo no meu próprio negócio também, lá no passado. Antes de falir, sabe aquela coisa? Meu Deus, o negócio não tá indo como eu queria. Meu Deus, eu vou parar. Sabe aquele medo de falir e acabar, aquela vergonha, aquela frustração? Eu já vou parar antes. Então a gente desiste dos nossos sonhos no primeiro obstáculo. E se a gente carrega isso, né, como ele alimenta isso, eu fali, né, eu quebrei. E às vezes não é que ele quebrou, não é que ele faliu, ele desistiu antes mesmo de falir, por medo da falência. Então, o medo era tão grande que ele não olhou para a possibilidade de reverter a situação, de mudar aquilo. Isso aconteceu no meu negócio lá atrás, quando eu fiz a transição de carreira né, para quem não sabe, eu deixei a área da enfermagem para ser terapeuta. Então, quando eu entrei nesse negócio, olha só que interessante, né? Eu sou a primeira terapeuta aqui da minha cidade. Então, quando eu montei o meu espaço, que eu abri, né, e comecei a atender, eu tava muito feliz. Só que aí deu uma queda, né, nos meus clientes, nos meus pacientes na época. E aí, o que eu fiz? Eu já tinha registro lá. Ah, esse negócio que você faz aí, ó, quase ninguém conhece, é novo, é novidade. Então, você já vinha trazendo também essas crenças, né? Então, então agora, ó, já, sabe aquela coisa? Era novidade no começo, agora já não tem mais. Ninguém tem mais interesse nisso aí, porque é só no começo que dá. Tinha essa crença também. Então, e aí começou a diminuir, meu Deus, daí eu vou me endividar, vai ter aluguel pra pagar, não vou ter mais cliente, melhor fechar. E foi onde eu resolvi fechar. Falei, não, deixa eu fechar, porque aí depois, melhor eu fechar e ficar atendendo só online. Só que no espaço que eu estava, na energia do meu negócio, ele pedia presencialmente, né? Porque não era só sobre o atendimento, não era só sobre o dinheiro que ia entrar. Era a missão de vida que eu tinha nessa cidade. Que ainda estou aqui, né? Nesse momento aqui dessa live. Então, o quanto que tinha um propósito ainda. Mas no primeiro desafio aí, no obstáculo que eu enfrentei, eu recuei. Eu não tive força, eu não tive clareza de lidar com tudo isso. Então, se eu não tenho clareza, se eu não tenho força para lidar com tudo isso, eu tenho a tendência a desistir, antes mesmo de falir. E os nossos pais não foram diferentes. Muitos, né, das situações financeiras deles, eles enfrentaram esses obstáculos, né? Só que eles não enfrentaram, eles encararam. Às vezes não. Alguns sim, a outros não. Faz sentido? Né? Uau! Olha que interessante, muito sentido. Olha só o que a Rose trouxe. Total sentido em todos os padrões que saiu. Veio a consciência, meu avô paterno. Uau, meu pai e eu. Sempre fomos muito calmos e calados. Padrões semelhantes. Olha só que lindo, Rose. Isso aí. Teve muita consciência. Bora lá escolher diferente, Rose. Traga essa energia agora pra você, né? Que você pode escolher diferente, que você pode viver os seus sonhos, que você pode ter mais dinheiro, que você pode ter, né, mais prosperidade financeira, assim, que as coisas podem ser mais leves pra você, né? Que as coisas podem ser mais fáceis, né? Entra nesse espaço de merecimento, sabe? Deixando com os seus pais, seus avós, tudo que pertence a eles, né? Ou seja,
a forma que eles lidaram, né, a forma que eles encararam a vida, né, os comportamentos, vai trazendo consciência, vai sentindo gratidão. Isso já é um movimento que vai trazendo o senso de merecimento para você escolher diferente. Isso é o primeiro passo para você. E aí você vai perceber que as coisas vão se abrindo, né? É muito gostoso. É claro que é importante a gente tratar, aqui a gente só identificou, mas isso já vai trazer um movimento diferente para você, né? Fez sentido? Fez mais sentido para alguém? Fez sim, uau, olha só. A Aline falou que fez. A Helena, muito sentido, gratidão. Incrível, amo as placas. Uau. É isso aí. Então, muitas coisas fazem sentido para nós, né? É tanta coisa, né? Quando a gente começa a trabalhar. Por isso que eu amo fazer essas análises, esses mapeamentos, pra gente identificar o que está oculto. Cá entre nós, nós sabemos o que tem que fazer. Nós somos inteligentes. Você é como eu. Você que está aqui assistindo, você é tão inteligente, você sabe o que tem que fazer. Né? Você estuda tanto, você é daquela pessoa que sim, você arrisca, né? Você olha para trás e fala, nossa, eu fiz coisas que eu jamais imaginava que eu ia ter coragem de fazer. Né? Quando você olha para tudo que você conquistou, para tudo que você está vivendo, você fala, nossa, eu nunca imaginei, né, na minha vida estar vivendo isso hoje. E é claro que você quer mais, é claro que você deseja mais. E você merece mais. Só que você precisa romper esses padrões inconscientes. Você precisa romper, né? Liberar, desprogramar essas programações, né? Que estão te limitando de avançar. É aquela coisa, a gente vai, chega num teto. Então, por isso que tem as ferramentas, né? Então, eu tô aqui para contribuir com você. Inclusive, tá? Vai ter uma oportunidade grandiosa para vocês. Tá? Que eu vou lançar. Entra no meu grupo VIP para vocês não perder nada. Digita grupo se você não tá lá. Inclusive no nosso grupo, tá sendo maravilhoso o nosso grupo, né? Quem tá lá no grupo, fala aqui pra mim se tá sendo gostoso. O que eu senti de contribuir no grupo lá, né? O Salmo 90. Diante dessa quaresma, né, que a gente tá vivendo agora, né? Tempo de quaresma, independente da religião, tá? A gente traz aqui uma visão ampla. É aquele espaço de que a gente se abre para receber de tudo. Né? Então eu senti no meu coração de pedir mais proteção e trazer o Salmo 90, né? No caso da minha Bíblia, a Ave Maria. Tem as outras Bíblias, né? Que daí às vezes é o Salmo 91, né? Enfim. Mas o que esse Salmo traz? Digita grupo aí, bora pro grupo, tá? Para você receber muitos conteúdos e sessões gratuitas lá para você transformar sua vida financeira. Então, aquele Salmo eu trago todo dia o Salmo 90, né? Trazendo consciência, né? Para vocês ali. Porque a gente precisa de proteção também, tá? Então, muitas vezes a gente tem aquela visão, aquele medo, né? Muitas vezes a gente tem medo do sucesso, a gente quer mais dinheiro, a gente quer mais cliente, a gente quer prosperidade financeira, a gente quer se destacar, mas a gente tem medo do sucesso, medo da inveja, sabe? A gente não consegue, sabe, realmente viver a realização que a gente tá, às vezes, conquistando. E por isso que muitas vezes a pessoa não conquista. Porque se você é daquelas pessoas, viu, eu não sei esconder, quando eu tô feliz, eu tô muito feliz mesmo. E aí o que acontece? Você não se permite a viver o grandioso, porque você vai transcender essa alegria. E vão ver, nossa, daí vão ter inveja, o negócio vai... E daí vai desandar tudo, o negócio vai falir, o negócio vai travar. Isso é crença. Então, claro, a gente precisa pedir proteção. Então, digita grupo, entra pro grupo VIP, para que você possa receber esse salmo todos os dias que eu mando lá, né? Bem curtinho, que é diante da hora que eu faço a minha meditação, a minha oração, eu mando lá no grupo, que aí você já entra nessa energia de proteção, pedindo proteção a Deus, né? Pedindo proteção para o seu negócio, para o seu dinheiro, para a sua vida, né? Para os seus filhos, para tudo. Isso é o primeiro passo. A gente precisa se conectar com Deus, ter fé, acreditar. Qual é o segundo passo? Acreditar em você. Porque você é a imagem e semelhança de Deus, né? Ele te deu o livre-arbítrio para você escolher a fazer diferente, né? Diferente do seu pai, né? Que hoje, já que a gente está falando aqui do seu pai. Então, você não precisa entrar naquele espaço que muitas vezes a gente vem lá desde a infância e a crença que a gente tem de que a vida é só sofrimento. Uau! Por que você acredita que fazer dinheiro é muito complicado, é muito difícil? Porque você viveu nesse lugar, acreditando. E se eu disser pra você que tem um jeito mais fácil e que você precisa desprogramar essa crença de que fazer dinheiro fácil é errado. Uau! Que dinheiro fácil não é bem-vindo, porque dinheiro, né? A honestidade tem que ser do complicado, tem que ser do difícil. Olha que interessante. Isso será que é verdade pra você? Ou será que é pro seu pai, de repente, que não tinha a tecnologia que tem hoje?
Olha que interessante. As possibilidades que tem hoje. Uau! Então percebe que quando a gente olha para trás, muitos dos nossos pais, avós, eles trabalhavam na roça. Os serviços que eles faziam manual, ali, né, manualmente, as máquinas fazem hoje. Não são todos, mas trazendo aqui uma visão da facilidade para vocês entenderem. Quando que eles lá, né, baixo de sol, de repente de chuva, estariam lá fazendo trabalho manual, às vezes, né, deixando de comer, passando, né, às vezes ali uma dificuldade muito grande, tendo que trabalhar, né, ali, esforço físico mesmo. Uau, suor, né, caindo, aquela dificuldade para fazer um dinheiro, né, vender, enfim. Agora hoje, de repente, ele olha, ele pode dizer, nossa, eu não imaginava que hoje a máquina faz isso. O cara tá lá dentro, sentado no ar-condicionado, a máquina faz sozinho. Percebe? O que levava, de repente, às vezes meses, dias para concluir aquele trabalho, hoje é feito assim, ó, às vezes em minutos, horas, né? Então começa a trazer essa energia. Entender que isso está dentro do nosso sistema familiar. Então, muitas vezes, quando você se depara, ai, parece que é tão difícil eu romper o teto financeiro. Gislaine, eu tô faturando X e eu não saio desse valor. Por que você não sai? Porque a sua mente está limitada, porque você está trazendo o padrão ancestral. Você está trazendo crenças que é seu pai que acredita fielmente que dinheiro tem que ser dessa forma. E é tão interessante que às vezes você conversa com pessoas, né, mais idosas que viveram nesse lugar, eles também não concordam às vezes com algumas modernidades. Pode perceber. Eles continuam insistindo que para ser bom, para valer, tem que ser do jeito que ele viveu lá atrás. E não é errado. Percebe? Não é errado ele acreditar nisso. Não é errado você acreditar diferente. Não é errado você fazer diferente. O que você precisa entender é que ele faz diante do que faz sentido para ele. E você precisa se permitir a fazer diferente. É por isso que o dinheiro vem com mais facilidade, com mais leveza. E você acessa novas possibilidades. Você faz as pazes com o dinheiro. Mas você precisa romper isso. Você precisa deixar o padrão que pertence ao seu pai e se permitir a viver de uma forma diferente. Uau, você precisa inovar no seu negócio, inovar no seu trabalho, mas diante da sua essência, da sua verdade. Você só consegue trazer a tecnologia para o seu trabalho, a inovação, o diferente, diante da sua verdade, quando você limpa esses padrões. Não é buscar método na internet, em todos os lugares, fazer curso de passo a passo e você tentar aplicar passo a passo. Quantas vezes eu tentei aplicar passo a passo e não deu certo, eu me frustrei. E aí eu achei, não funciona pra mim, o negócio é difícil mesmo. Por quê? Porque eu tava tentando colocar o passo a passo do que é verdadeiro pro outro. Todos os mentores, todos os profissionais que trazem pra você passo a passo é diante do que ele acredita e que funcionou pra ele. Mas tá funcionando pra milhares de alunos, sim, mas essas pessoas que estão tendo resultado, elas conseguiram extrair do método e colocar diante da verdade da pessoa. Porque não funciona você colocar na sua vida o que funciona para o outro. Você é único, você é única. A sua história, os seus padrões aqui de repetição, não é o que o outro está lidando, não é o que o outro lidou. Quando você entender isso, você vai fluir livremente e levemente no seu negócio. Eu tô falando isso porque eu passei mais de 2 anos tentando colocar o meu negócio fluir, prosperar financeiramente, através e a partir do que funcionava para o outro. Quando eu entendi que não era sobre isso, era resgatar realmente a minha essência, aquilo que muitas vezes eu negava em mim, foi o que realmente fluiu. Então o que você está negando em você? É o seu jeito de falar? É o seu jeito de se vestir? Claro que tem coisas que você pode aprender, que você pode moldar, você pode refinar, você pode enaltecer, você pode dar uma melhorada. Claro, tá aí o conhecimento. Mas o que você não pode perder? Não pode deixar de lado, que faz parte da sua essência, da sua verdade, que é a cereja do bolo para que você tenha mais sucesso. E é aí que entra um grande erro, né? E um dos maiores erros da nossa vida é que a gente começa a aprender e a gente começa a idealizar o que tem que fazer e nos desconecta da nossa essência. A gente começa a julgar o nosso comportamento. A gente começa a julgar aquilo que a gente tem de mais precioso, que é único. Ou seja, aquilo que você mais nega em você é os seus maiores talentos. É uma das suas maiores habilidades. Você já percebeu isso? Quando você entender isso, você vai ver o dinheiro fluir lindamente e levemente na sua vida. Porque ele é consequência de você. Uau!
Que interessante, às vezes achamos que já estava limpo o nosso campo, de repente entendi que ainda tem resquícios no inconsciente. Sim, Rose, sim, sempre. Sempre vai ter alguma coisa para limpar. Quando eu falo que sempre vai ter alguma coisa para limpar, é diante do que você quer avançar. Então, todos nós queremos algo a mais. Por exemplo, se eu disser para vocês hoje o que eu estou vivendo, é aonde eu gostaria de chegar lá atrás? Sim, diante de alguns pontos, né, que eu queria chegar, que eu queria viver. Eu limpei para chegar. Então, se eu quiser viver isso que eu tô vivendo hoje, eu já limpei, já tá limpo. Bora comemorar, bora viver a vida. Só que nós, seres humanos, nós viemos para evoluir cada vez mais, crescer cada vez mais, porque tá disponível, tem muita coisa grandiosa, extraordinária disponível para nós. Se a gente ainda não se permitiu a viver, é porque a gente não acessou, a gente não entendeu ainda. E aí, quando eu entendo isso e quero mais, eu desejo mais, mas não por ganância, não por ego, não é isso. É porque eu percebo que tem disponível e eu posso. Porque o nosso Deus, o nosso Criador, Ele deixou para nós. Então basta eu me permitir a viver isso. E aí é claro que eu preciso limpar para ir para o próximo nível. Limpar para ir para o próximo passo, entende? Então sempre vai ter alguma coisa a ser limpado para chegar em determinado lugar que você deseja chegar. A partir do momento que você chega, você entende que para chegar ali você limpou. Mas qual é o próximo passo? E isso nos faz, né, sentir empoderada, porque a gente mostra que a gente é capaz de ir transformando a nossa jornada. Percebe? Então não é num lugar de viver faltando sempre alguma coisa. Ah, eu preciso isso porque tá faltando. Aí você chega naquele lugar, ai não era isso, eu preciso de mais. Você fica naquela, né? É a escassez. Sempre tá faltando alguma coisa. Então, trazer alegria pro processo, se divertir nessa jornada, sabe? Identificar o que realmente não faz sentido pra nossa vida, sabe? Levar com a gente os aprendizados, se permitir a viver mais, cada vez mais, com leveza, com alegria. É claro que a gente sempre vai estar limpando, né? Sempre vai estar limpando. E entrar nesse espaço, eu escolho limpar, porque eu, Gislane, eu escolho limpar todos os dias. Eu faço autoaplicação, né? Eu escolho atender as pessoas e eu me coloco para receber nos meus atendimentos com as outras pessoas. Sabe, porque eu quero limpar mais, eu quero, porque eu sei que cada vez que eu limpar, mais eu vou avançar de nível. Eu diria nível de alma, sabe? É viver aquela paz, sabe? Não é buscar o dinheiro para ter paz, é ter paz e o dinheiro começar a chegar com facilidade e leveza, porque é isso que eu vivo hoje. Lá atrás eu não estava vivendo isso, eu achava que ter 1 milhão na minha conta, me tornar milionária, eu achava que isso sim ia trazer a paz, porque era o dinheiro que eu estava precisando. E eu fiquei incansavelmente buscando cada vez mais dinheiro para pagar conta, dinheiro para fazer isso, dinheiro para fazer aquilo, porque era o dinheiro que eu precisava. E eu não estou dizendo que hoje o que você está vivendo, né, eu vou desconsiderar essa possibilidade. Se você tem um aluguel para pagar, é claro que é dinheiro que você precisa. Se você tem um mercado para pagar, a farmácia, um médico, é claro que é dinheiro que você precisa. Só que quando a gente entra num espaço de acessar novas possibilidades, de trazer leveza para essa nossa vida financeira, olhar e tratar a nossa vida financeira, tomar força, sabe, tomar o nosso lugar de força para abrir possibilidades de resolver tudo isso, de não viver nessa dependência, não viver nessa escassez, o que vai acontecer? Você vai entrar num espaço de autocura. Você vai se conectar com novas possibilidades. Sim, de entrar clientes para você ter dinheiro, de você contratar um bom médico, mas porque você se sente merecedora, não porque você está necessitada. Você percebe? Porque eu escolho isso, sabe? Eu quero um carro melhor, mas eu quero um carro de repente maior, com mais conforto, mas não é porque eu quero mostrar para as pessoas, é porque eu quero viver esse conforto. Tá disponível para mim, eu mereço isso, sabe? É aquele espaço. E aí quando você conquista isso, você se sente merecedora, você se sente grata, aí você fala, uau, eu quero viver mais disso. E o que tem mais? E aí você começa a entender. E qual que é o segredo, além de tudo, né? Tudo isso que eu tô falando, é você levar para mais pessoas a prosperidade. Então, quando você leva a prosperidade para as outras pessoas, você prospera. Então, para você que é dona do seu próprio negócio, para você que é terapeuta, para você que é uma profissional, independente de qual seja a sua profissão, você tem que entender que sempre vai ter alguém sendo, né, beneficiado com tudo isso, com a sua energia, com o seu trabalho. E quando você se conecta com tudo isso, você leva amor, porque tudo é energia. Você leva amor através do seu trabalho, você entrega com o seu produto o amor, que é isso que é a transformação, né? Porque aquela pessoa que está do outro lado, você não sabe da história dela, da história de vida dela, as dependências que ela carrega. Então, muitas vezes ela vai comprar um serviço, né, um produto, pelaquela dependência. E se você coloca essa energia que você quer entregar e transformar, é levar a prosperidade
oportunidade para outra pessoa. E quando ela compra, ela se transforma. Então, talvez, na visão de muitas pessoas, ela vai falar, nossa, fulana, ela ficou tão feliz e realizada, porque ela comprou uma jarra, porque ela comprou uma panela, uau, porque ela comprou um livro, porque ela comprou um curso, porque ela comprou um sofá, porque ela comprou um carro, aquele carro, percebe, a gente já vive muito isso. Então, cada pessoa tem o seu desejo, né? Cada pessoa, ela busca por algo. Então, quando ela compra e vem com isso tudo, ela se sente completa e realizada e volta para você. Então, se eu entrego tudo isso, não importa o que seja, o que você vende. Só que o que a gente acha, que o que a gente faz, o que a gente vende, não tem importância para as pessoas. Aí você olha para o seu negócio só para pagar conta, para tapar buraco, e aí você fica em busca daquilo. Só que quando você passa a olhar diferente, as coisas começam a mudar. Você vai se deparar com novos clientes, clientes que valorizam o seu trabalho, pessoas que honram mesmo você, o seu negócio, sabe? Você começa a entrar num espaço grandioso. Olha que incrível, né? Tudo isso. Nossa, é uma leveza tão grande. Você entra nesse espaço de realização. Você acorda todos os dias, mesmo que você não acorda feliz, porque eu adoro dormir tarde. Eu acordo, eu vou confessar pra você que a hora que eu acordo, eu falo, ai meu Deus, a cama tá tão gostosa, eu tenho que levantar. Mas aí eu levanto, né? Porque eu levanto às 5 horas da manhã pra fazer comida pro meu filho levar aonde ele trabalha. Ele leva a comida, a marmita pro trabalho dele. E aí eu faço, e aí depois eu já levanto, já faço todo o movimento que eu preciso fazer. Já entro naquela energia de vibrando, mesmo que eu tô ali meia borocochô, eu falo, não, hoje o dia vai ser incrível, hoje o dia vai ser maravilhoso, me surpreenda, meu Deus, o universo me surpreenda, né, que hoje eu leve transformação para as pessoas, que eu possa me divertir, que eu possa me surpreender. O que tem para mim hoje? E aí você entra nessa energia. Por mais que tenha muitas coisas para fazer, como que pode ser mais fácil, como que pode ser mais leve o meu dia hoje? Sabe aquela coisa? Hoje, foca no hoje. Quando você entra nessa energia, você vai ver que as coisas começam a mudar, as coisas começam a fluir, você começa a escolher diferente, as coisas começam a acontecer diferente. Então não é mágica, sabe? Isso é ciência, né, inclusive, né? Só que tem coisas que não se explica, porque Deus não se explica. E um dos pilares, né, um dos meus valores é Deus, é a espiritualidade. Então quando você entra nesse universo divino, né, vamos dizer assim, sentindo merecedora de tudo isso, trazendo, incluindo Ele, sabe, aquela coisa, me dê força, Senhor. O Senhor sabe que o dia meu hoje está lotado. O Senhor sabe tudo que eu preciso. Que eu preciso fazer, o que eu preciso. Então me dê força, me dê clareza, me dê sabedoria, sabe? E aí ele vai mostrando uma live dessa pra você. Ele vai mostrando um profissional que vai ajudar você a se curar. E aí o que você faz? Já começa... Só recebe gotas, pílulas, né, de dopamina. Você entra no espaço, ai que delícia, conhecer a Gislaine e tal, ai que gostoso. Tá, mas o que a Gislaine tem pra oferecer pra mim? Se abre pra receber. Você vem pedindo pra Deus, pro universo, de repente eu chego nessa live, eu chego com ferramentas incríveis que transformou minha vida, tá transformando a vida de milhares, de alunos, clientes, mentorados, em mais de 5 países que a minha empresa tá oferecendo a transformação da vida financeira. Pessoas dobrando o faturamento, pessoas, sabe, resgatando o relacionamento porque estavam brigando e se destruindo por causa do dinheiro. Famílias totalmente desestruturadas por causa do dinheiro. Sabe, pessoas que aprenderam a dizer não, abriram seu próprio negócio, fizeram transição de carreira, se sentem mais empoderadas, mais felizes, conseguem equilibrar a sua vida profissional e sua vida pessoal, sabe? Pessoas que se sentem mais capazes, merecedora, autoconfiante, conseguiram apreciar o simples, sabe? Viver o que realmente estão vivendo o que realmente vieram para viver. Estão se permitindo a experimentar coisas novas, coisas diferentes, sabe? Saíram do certo e errado, sabe aquela coisa, olha, se é certo, se é errado, eu não sei, pra mim não interessa, o que é certo pra mim? O que faz sentido pra mim, né? E muitas vezes é certo pra mim, mas tá pesado, opa, então realmente é certo pra mim? Ou será que eu tô vivendo um certo que é do meu pai? Então por isso que tá pesado pra mim, porque era certo pra ele, mas tá pesado pra mim, percebe? Então... libera tudo isso, se permita viver algo novo, resgate o tesão pela vida, a alegria de viver, sabe, a alegria de ser você,
Sabe, saia desse espaço que você tem julgamento sobre você tem vergonha de você, porque se eu julgo meu pai, se eu tenho vergonha dele, em uma parte de mim eu tenho vergonha, eu sempre acho que não tô pronta, eu acho que eu tenho que melhorar alguma coisa. E você fica buscando cada vez mais, ao invés de parar agora, chega de buscar. Agora é a hora de eu me transformar. Então agora eu vou olhar para minha vida financeira, porque eu já tô pronta, eu já tô pronto, eu já tenho conhecimento, eu tenho bagagem, eu tenho tudo o que eu preciso para transformar minha vida financeira, para avançar, para evoluir. O que eu quero? Traga a energia do que você quer. O que você pode fazer? Uau, para mudar isso. Tá aparecendo as oportunidades, mas você tá deixando passar. E quantas vezes você olha para trás e fala, nossa, eu vinha pedindo tanta coisa, até hoje eu não consigo sair do lugar. Verdade que você não consegue sair do lugar porque realmente as oportunidades não estão aparecendo, ou você está perdendo as oportunidades que estão aparecendo? Porque você não está tendo coragem de escolher. Uau! Uau, eu escolho um carro melhor. Universo, o que se requer para atualizar um carro de 40k? Uau! Traga, sabe, Aline, a energia do que esse carro, né, de 40k, na sua visão, na sua mentalidade, o que ele vai te proporcionar? Se conecta com essa energia, sabe? Não se conecta com a energia de 40k, se conecta com a energia desse carro de 40k. O que ele tem que você gostaria, por isso que você quer comprar ele, né? O que ele tem? O que você deseja viver com ele? O que ele vai te proporcionar? Detalhe, qual é o retorno financeiro que ele vai te trazer nos seus negócios, para você, na sua vida pessoal? Sabe? Se conecta, porque quando eu fui comprar o meu carro, era com isso que eu me conectei, né? Eu me conectei com a energia assim de... A primeira coisa que eu queria, olha só que bobeira, né? Eu queria um carro com ar-condicionado. Eu troquei meu carro há pouco tempo, tá? Em 2022. Eu queria um carro com ar-condicionado. Meu carro não era com ar-condicionado, eu tinha um Uno. Um Uno 96. Ai, lindo, o nome dele era Fred. E aí, ele era lindo, né? Ah, eu amava ele. Mas enfim, eu suava demais, né? Porque eu sou demais. Eu quero conforto. E aí eu sempre falei, um dia eu vou ter um carro com ar-condicionado. Então pra mim isso era muita riqueza. Ter um carro com ar-condicionado. Gente, isso pra mim era muita riqueza. Eu falava, quando eu for comprar um carro, não importa qual carro, mas eu quero um carro com ar-condicionado. Na minha mentalidade, um carro com ar-condicionado era muito caro. Olha que loucura, né? Hoje a consciência que eu tenho não é. É simplesmente algo a mais num carro e você não precisa pagar tão caro só. Mas na minha visão era. Por quê? Porque o ar-condicionado, ele traz aquele conforto, né? Que na minha visão era só pessoa rica que estava adepta a isso. Mas aí quando eu comecei a trabalhar no posto de saúde, eu entrei na sala de vacina, era com ar-condicionado dentro da sala de vacina. Então eu já comecei a vivenciar algo gostoso. E aí depois eu fui para outra sala, sou muito grata, porque aqui na minha cidade, né, quando eu trabalhei no posto de saúde ou no hospital, tinha muito conforto, sabe? Eu sou muito grata, porque em todas as salas, todos os setores que eu trabalhava, eles traziam, né, ali a empresa, né, de alguma forma, trazia conforto para os funcionários, né? É claro que existe ainda muita insatisfação, mas agora trazendo, né, diante daquilo que eu estava buscando, né? Eu percebi que eu fui avançando os pilares e entrando em lugares que estavam me levando a viver aquilo que eu gostaria, que é não ficar suando o tempo todo, né? Ai, que gostoso trabalhar no ar-condicionado, traz mais conforto. Eu percebia mais leveza no trabalho, eu conseguia ficar mais produtiva, né? Porque o trabalho realmente, o trabalho realmente me deixava, né? Tensa, porque eu sou muito assim, eu sou muito dedicada, eu sou comprometida, eu era muito perfeccionista, então eu começo uma coisa até hoje, se eu começo eu tenho que terminar, senão eu não fico sossegada, garanto que você é assim também. Então, num lugar abafado, quente, uau, eu era enfermeira, tá, Vivi? Aí o que acontecia? Eu entrava, eu perdi o foco, eu perdi a concentração, né, então eu queria esse espaço, e aí eu fui criando isso, né? E olha que interessante, eu fui criando, fui moldando tudo que eu desejava viver num ambiente de trabalho. Quando eu busquei o autoconhecimento, eu comecei a viver. Eu fui para salas que eu sempre gostei de usar salto alto, de usar blazer. Só que daí, como eu trabalhava na área da enfermagem, tem o EPI. Então, eram sapatos confortáveis, bem fechados, de acordo com a norma da empresa que você tinha que usar. Aí, quando eu fui para outras empresas, mesmo trabalhando na área da enfermagem, o setor que eu estava indo, depois eu fui avançando, fui subindo de setor, cargo, né? De cargo de responsável, tinha
cargo de chefia, vamos dizer assim. Então me dava essa liberdade de mudar um pouco, né? E eu lembro até hoje que daí eu comecei a viver, eu já comecei em determinados setores, eu comecei a usar salto, né? Que daí eu poderia usar, né? Que daí eu tava num espaço mais de direcionar, de liderar, de palestrar, né? Como eu ia na regional de saúde, né? Aqui da minha cidade. Então, eu fazia esses movimentos em reuniões. Então, eu comecei a vivenciar isso. E daí, pra troca do meu carro, vocês percebem, é um pilar de conforme você já vai vivendo aquilo, né? Que é aquilo que eu gostaria de... Não tô dizendo que vocês têm que usar salto. Eu não tô dizendo que vocês têm que usar blazer. É para você olhar para sua verdade. Por isso que é importante a gente tomar consciência. O que realmente você gosta, que você se perdeu? O que realmente te faz, sabe? Faz sentido para você, para as outras pessoas não. Só que muitas pessoas, por exemplo, quando se trata da aparência, de vestir algo que você gosta, muitas vezes você não usa mais porque chama atenção. E você acha que chamando a atenção é um julgamento e você não quer receber julgamento. Sabe aquela coisa, nossa, onde será que ela vai? Nossa, olha como que ela tá hoje. E aí você não quer chamar atenção. Olha que interessante, mas o seu corpo quer. O seu corpo quer ser visto, o seu corpo quer ser desejado, o seu corpo quer ser valorizado, o seu negócio quer ser visto, quer ser desejado e valorizado. Só que você fica se escondendo. Você não usa o que você gosta. Você não faz os movimentos que precisa fazer. Ai, porque vão falar. Ai, o que vão falar? Mas se você gosta... Ai, não vou postar uma foto hoje aqui, porque vão falar, nossa, onde você tava? Tá podendo, hein? Eu lembro quando eu conheci um spa, eu nunca tinha conhecido um spa que faz massagem e tal, né? Eu lembro até hoje, eu postei tudo, né? Isso faz uns 2 anos. Ai, eu preciso voltar mesmo, não fui mais. Ai, já quero. E aí, o que acontece? Eu postei, uma tia minha, passado 1 mês, 2 meses, numa reunião de família, uma tia minha veio e falou pra mim assim, eu vi umas fotos suas, nossa, você tá podendo, hein? Eu vi que você tava numa piscina cheia de espuma, não é piscina, é uma banheira, né? Uma banheira cheia de espuma. Eu falei pro meu marido mesmo, nossa, a Gi tá podendo, hein? Quando ela falou aquilo... afirmou uma crença que eu tinha dentro de mim mesmo, né? Eu já estava rompendo isso, mas olha o quanto que vem e o quanto que às vezes você vive isso. E o quanto que às vezes você não se permite a viver coisas grandiosas na sua vida, porque vão falar, principalmente os familiares, né? Uau! Então a gente precisa trabalhar, sabe? Precisa trabalhar essa parte emocional, energética em relação ao dinheiro, porque vai liberar tudo isso. Que na realidade é esses padrões que você precisa liberar. Porque você já sabe o que tem que fazer. É esses padrões que você precisa tratar. Pra você fluir, pra você sentir merecedor. Então, quando você entra num espaço de merecimento, aí o dinheiro vem. Porque o dinheiro não vem pra pagar conta. Ele vem pra te levar pra uma banheira, se você gosta. Pra um spa, né? Comprar um carro novo. Ele vem pra isso mais um monte de coisa. Não é só sobre comprar coisas, né? Mas aqui a gente tá falando dessa energia. Porque de repente você quer ter algo melhor, maior, né? Só que aí, se tem esses entrelaçamentos, né? Quânticos, emocionais, energéticos, familiares, né? Impede você de avançar, o dinheiro não vem. Por isso que eu falo que você é a energia do seu negócio. Porque você chegou o momento agora de você olhar pra si. Você se permite a ser cuidada? Ai, agora eu vou me permitir a ser cuidada. Busque profissionais que estão nessa energia de empoderamento. Sabe, busque essa energia de empoderamento. Uau! Então, muitas pessoas, às vezes, às vezes a gente faz isso, às vezes a gente vai... né? E a gente não se permite a receber, a gente só tá lá pra ficar olhando o profissional, medindo o profissional, sabe? Querendo saber da vida dele, opa, peraí, o que esse profissional tem a contribuir comigo? Até onde eu estou aberta a receber para que eu possa avançar? A gente se abre tanto dos nossos sonhos, abre mão dos nossos sonhos, que a gente passa a não olhar, né? O que a gente pode estar fazendo, se permitindo, a gente passa a viver a vida do outro. É como se a gente perseguisse a vida do outro. Por isso que a gente entra nessa ansiedade, preocupação de fazer o nosso negócio fluir, de ter os resultados e sempre estamos insatisfeitos, porque você não está de fato olhando para você. Você está comemorando, você está feliz com os outros, ou muitas vezes se sentindo frustrada, porque os outros estão tendo o resultado e você não está tendo. Então chegou o momento agora de você se permitir a viver o extraordinário, que é possível. Mas você precisa olhar pra você. Uau. Uau. Tá fazendo sentido? Deixa eu ver o que falaram aqui. Eu me permito. É isso aí. A gente tava falando do carro e entrou nisso, né? Mas depois a gente faz uma live sobre isso, sobre essa questão do carro. Estou a me perguntar o que se requer. Meu celular deu um problema e vou ter que trocar a tela. E isso tem um valor alto para mim. Uau! Uau, Edna! Desprograma e atualiza, restaura e integra.
tudo que impede você de se sentir merecedora, né? Então, muitas vezes, acontece esse estrago para que você avance de nível, sabe? Avance, fala, eu vou criar esse dinheiro, eu vou criar. Sabe, o que é o dinheiro em relação à sua capacidade, os seus talentos, as suas habilidades, o seu poder de criação? Se acha que alguma coisa é maior, é porque eu não me sinto capaz, eu não me sinto merecedora, eu não me sinto empoderada em relação a isso. É você que faz acontecer. Então, precisa liberar o que impede você de assumir o seu lugar. E a gente está falando justamente sobre isso hoje, a energia do pai. O pai é a energia da força. Então, o quanto que meu pai faliu, o quanto que meu pai teve questões aí, né, de comportamento mesmo, que levou a ele a se invalidar, o quanto que eu também pego essa dor, coloco sobre minha vida inconscientemente e impeço, né, de ir para o próximo nível. Porque de algum nível eu não me sinto capaz. Sabe aquela coisa? Eu quero. Não, mas a minha realidade hoje é isso. Tá, e você já ouviu dizer aquela famosa frase? Uau. Dá o passo e Deus coloca o chão. Não tô dizendo que é pra você ir dando a cara, tapa, fazendo um monte de coisa. Mas quando você tá alinhada com o seu propósito e você tá autoconfiante e confiante em Deus, você se abre para as possibilidades. Você escolhe fluir cada vez mais e vai acontecendo. E às vezes, não necessariamente o que você precisa, na sua mente, você precisa comprar. É o dinheiro que você precisa nesse momento. Mas quando a gente entra nesse movimento, liberando tudo isso, você se abre para novas possibilidades. De repente você ganha. Você ganha aquilo que você está buscando. Ou você ganha uma oportunidade para comprar aquilo, enfim. A gente não sabe, muita coisa pode acontecer. Mas a gente tem que se permitir. O que mais está disponível para mim? É abrir para novas possibilidades. É realmente se permitir, é ser louca mesmo, de experimentar, de ousar, né? Mas esteja com pessoas que estão nessa mesma vibração, estão tendo resultados nesse mesmo nível, né? De consciência, de energia, para que você possa se conectar e não se sentir sozinha. E bora pra frente, né? Uau, fez sentido? Podemos encerrar? Eu entro aqui, hoje eu entrei e falei, nossa, eu tenho vídeo para gravar, eu tenho aula, eu tenho cliente para atender, eu tenho grupo para atender. Eu tenho um projeto para continuar aqui elaborando. E eu falei, vou fazer uma live de meia hora. Gi, assisti sua live e acabei de ganhar um presente. Nossa, tira print desse depoimento. Meu Deus, e manda pra mim. Ou manda lá esse depoimento pra mim. Uau! O que mais é possível? O que mais é possível, Helena? Aí, ó, você se abrindo para novas possibilidades. O que mais é possível para você? Ou seja, como pode melhorar ainda mais? Pega esse presente, receba e comece a dizer para o universo, para Deus e fala, manda mais, eu quero mais, eu escolho mais. Percebe? É sobre isso. Não importa o que você ganhou, sabe? Manda mais. O que é manda mais? Manda mais situações para que eu possa sentir isso que eu tô sentindo. E muitas coisas vão acontecer na sua vida. Uau, muitas coisas vão acontecer na sua vida para que você viva isso, né? O que mais está disponível para você, né? Então, gratidão. Tirem print desse depoimento, manda para mim depois que eu vou amar, né? Porque eu amo o resultado de vocês, seja de live, de atendimentos, né? De um áudio, não importa. Essa é a minha missão, tá? Trazer esses resultados, essa energia da alegria, da satisfação, da realização. E bora sim para mais dinheiro, né? E realização. Então, um grande beijo para vocês, né? Bora lá. Gratidão a todos que estavam aqui presentes, tá? Todos que estavam aqui comigo. Vamos para um dia incrível, maravilhoso, de muita prosperidade, né? De muita alegria, de muita leveza. Bora criar, bora inovar, né? Se conecta aí com o seu propósito, seus objetivos. Se conecta, né, com aquilo que você veio para fazer essa realidade. E o que mais você pode estar fazendo que você ainda não acessou? Muitas vezes você está fazendo, trilhando um caminho que você acha que tem que ser aquele. Mas quais são os caminhos que tem aí para você? O que você pode estar inovando dentro do seu negócio? Uau, para enriquecer ainda mais o seu negócio, para atrair pessoas, né, para crescer junto com você. Uau, você é a energia do seu negócio. Uau. Uma das coisas que vai mudar aí a energia do dinheiro, parem de reclamar. Aconteça o que acontecer, não reclame, não fale mal do dinheiro. Sabe, ai, dinheiro não dá pra pagar nada. Ai, dinheiro, ai, meu Deus, ai, viu? Ai, sai desse lugar. Sai desse lugar, só agradeça. Tá difícil, tá atrasado, conta? Ai, Senhor, gratidão. E bora lá, o que eu posso fazer com alegria, com leveza, que vai mudar essa realidade hoje? Se permita. E você vai ver que tudo vai mudar. Eu sei que no primeiro instante é difícil,
Mas não desista e continua, que depois você vai se surpreender. Aí você vai falar, uau, valeu a pena, né? E é sobre isso. Então, um grande beijo. Digita grupo, esteja no meu grupo. É um grupo fechado, onde eu só mando sessões. Vou mandar essa live lá no grupo para assistir novamente, trazer consciência, mudar mesmo a sua realidade. Que eu quero você muito rica, muito rico, muito próspera e muita alegria, né? Eu quero você com alegria com o seu dinheiro. Chega de ter noites mal dormidas, brigas familiares por causa do dinheiro. Chega de se invalidar por causa do dinheiro. Chega de anular os seus sonhos por causa do dinheiro. Uau! Universo, Senhor, enfim, Deus, traga muitas possibilidades para nós em relação ao dinheiro. Que a sua vida financeira não seja mais a mesma. Que a sua vida financeira seja incrível a partir de agora. Um beijo. Gratidão. Tchau. Entra no grupo. Isso aí. Esteja no grupo e bora lá. Bora lá. Vamos juntos.